A psicóloga clínica Adriana Moraes está conosco. Ela é especialista em neuropsicologia cognitiva, habilidades sociais. Vamos falar sobre diversos aspectos aí da saúde, da sua cabeça, tá? Inclusive tem uma pesquisa da plataforma Virtude revelando que 86% dos brasileiros têm algum problema de transtorno, como ansiedade, depressão, né? Eu já pergunto à senhora, por que está esse número tão alto aqui no Brasil, hein? Mais de 80%, pessoa é capaz de eu estar nessa pesquisa também, deve estar meio doidão aqui também. Tem crescido bastante, e isso a gente coloca também na conta da pandemia. A partir da pandemia tem um acréscimo aí, não sei exatamente o percentual, mas acredito que de 30% a 40% nos números, né, dos transtornos psiquiátricos no Brasil. Isso tudo decorrente da forma como o brasileiro vinha interpretando, né, os eventos, tanto pessoais como profissionais, né, diante de tantas adversidades que estamos vendo, né, no dia a dia, né, na nossa rotina, e aí onde o estresse ganha maior, vamos dizer, ele é uma performance, ele é uma resposta, não é, de tudo isso. O estresse, ele vem do latim extringere, espremer. Então a gente já entende, o termo ele é claro, você está espremido, não é, pelo próprio termo do estresse. Então uma pessoa espremida, ela não tem fluidez, ela não tem criatividade, ela não tem espontaneidade, porque ela simplesmente não tem circunstâncias que favoreçam a ela. Essas discussões, elas trazem algumas reflexões que também, eu não acredito tanto que seja a quantidade de horas, isso tem relação também, mas é o quanto as empresas estão aí partilhando da ideia de trazer esse profissional que tende a ser um aliado dessa empresa para melhores condições ali profissionais dentro dela. Então, veja, se você consegue colocar esse funcionário para ter ali uma qualidade de vida, apesar de estar trabalhando, isso a gente pode ver várias opções, né? A gente ter ali um local em que os parceiros, as pessoas, os profissionais possam ter um café, que possam ter um diálogo, possam ter uma conversa, respirar, olhar o que está acontecendo lá fora, porque, na verdade, para o estresse, isso vai fazer a diferença. É como se você abrisse o pito ali de algo, de uma bola que está prestes a estourar, a explodir, porque ela está constrita, a pessoa está estressada. Outra coisa, a gente também precisa entender que o estresse, ele não vem só, vamos dizer, de uma única situação, que é o excesso de trabalho. É uma pessoa que está com excesso de família, com excesso de preocupações, com raiva, com medos da realidade do mundo atual. Ele está enfrentando uma diversidade de emoções: tristeza, preocupação, raiva, frustração, medo, angústia, ressentimentos. Então, veja, é como se a gente pensasse numa pessoa que é um carro ali na Agamenon Magalhães, enfrentando um grande congestionamento. Por isso que ele é constrito, o estresse é isso. Então, como poder facilitar que essa pessoa possa encontrar alternativas para que a vida dela possa ter consequências melhores. Isso, acho que aí sim residem as discussões para que possam ser facilitados os entendimentos que essa pessoa, ela merece um respeito, uma consideração, um valor, para que possa dar a ela um significado diferenciado. Eu acho que a pessoa, por exemplo, se ficar 3 dias em casa, ela vai ficar estressada porque ficou sem o que fazer. Também tem essa questão, né? Provavelmente vai arrumar o que fazer nesses outros 3 dias. E às vezes o que vai fazer não é a melhor coisa também. Porque... quando eu vejo pessoas comemorando, chegou a sexta-feira, isso é comum nos veículos de comunicação e tal, chegou a sexta-feira, queridinha, como se fosse assim a melhor coisa do mundo, porque se livrou do trabalho. Eu fico olhando e falando assim, olha, será que essa pessoa gosta do que faz? Não? Porque toda vez comemora porque vai parar de trabalhar, né? Essa questão também de gostar do que faz é importante, né?
E aí acho que tem mudado um pouco isso, pelo menos na perspectiva do que se idealiza, que eu tenho visto algumas pessoas até colocarem nas suas redes sociais, que bom, segundou. Ou seja, segundou também significa que eu estou ali acreditando na capacidade que eu tenho, tá, de desenvolver um bom trabalho. E eu estou com esperança e otimismo diante daquilo. Agora, se você já começa a semana com o seu cérebro desorganizado no sentido, que coisa ruim, que trabalho horrível, isso é péssimo. A forma também como nós atribuímos significados às coisas vai fazer com que nós tenhamos as emoções que vão estar atreladas a isso. E a falta de oportunidade também no emprego é terrível. Você entrar num negócio e nunca ter a perspectiva de melhorar, né? Pode ser a pessoa que varre o chão, falando assim, você vai varrer o chão, depois você vai limpar o teto, vai ganhar mais porque você vai limpar o teto, você vai aprender eletricidade, vai trocar as lâmpadas, você vai aprender eletrônica, vai ajeitar os computadores, as televisões e tal. A pessoa precisa ter perspectiva, né? Não é só questão de trabalho, mas ter perspectiva de que vai ganhar um negocinho mais, um cacau maior, vai levar uma vida melhor, né? É difícil. Sem perspectiva também não dá, né? É verdade, Cardinal. Eu também acredito numa outra parte que que tipo de autocuidados esse trabalhador tem tido. Porque é preciso também que ele identifique que ele precisa fazer uma atividade física, ele precisa ter uma alimentação de qualidade, ele precisa ter relações interpessoais também assertivas, validadas, porque senão tudo entra na carga desse estresse e aí o teu trabalho termina sendo resultado disso tudo. Você não dissocia corpo e mente e o teu corpo vai reagir a tudo isso. Então, você tem tido autocuidados de olhar o momento certo de parar de trabalhar, porque você tem ali um workaholic, eu tenho que trabalhar, que muitas e muitas vezes essa carga horária que você destinou é 10/20. É uma pessoa que está ali com um padrão excessivo de autoexigência, de autocobrança, de perfeccionismo. Eu tenho que cumprir, eu tenho que dar conta. Isso tudo gerando uma carga emocional intensa de ansiedade. Não é? Porque muitas pessoas hoje, com medo de perder o emprego, estão aí hiperdemandadas, quando elas simplesmente, às vezes, têm alteração de sono, alteração de concentração, alteração de humor, irritadiço com a família. Por quê? Essa carga estressora de trabalho está ali provocando uma sequela na família. Então, essa falta de autogestão, de autorregulação emocional, também tem relação com essa carga de trabalho. Porque, às vezes, a pessoa chega muito estressada em casa e, por essa falha de não ter habilidades socioemocionais de autorregulação, vai desencadear isso nas relações em que ele está estabelecendo ela. Briga com a mulher, briga com o filho, briga com o marido, é um negócio de doido. Agora, doutora Adriana, a senhora estava falando da questão do estresse, né? Mas eu estava conversando com o prefeito Vinícius Labanca sobre as crianças. A criança, ela parece que está aprendendo. Aí quando... passou de ano. Quando chega na escola estadual, olha para o quadro, a professora lá explicando não sei o quê, e ele lá balançando a cabeça assim, ó. Pergunta a ele, 2 mais 2? Tá só balançando a cabeça, não está entendendo nada. É um problema seríssimo. Bom, o que houve? Não, ele não aprendeu. Passou de ano, como que passou? É um problema grande. O Ministério da Educação sabe disso, o secretário de Educação sabe disso. É danado. Pois é, eu não sei exatamente o número disso, mas é extremamente importante a gente considerar aqui que, além do déficit cognitivo de algumas crianças, e aí isso vai atrapalhar o aprendizado, é também necessário, e aí você fez o paralelo com o estresse, prefeito, eu já estou aqui fazendo referência ao seu governo, e eu estava lendo ali muitas pessoas lhe elogiando, não é? E lhe dizer o quanto é importante que você possa nutrir as suas escolas do aumento de competências sociais e emocionais das crianças, porque as crianças, num nível importante de estresse, porque existem crianças hoje com alto nível de estresse,
depressão infantil, ansiedade infantil. Então, para que você possa incorporar no teu trabalho, né, dentro dessas escolas, um aprofundado trabalho dentro das competências sociais e emocionais. Então, instrumentalizar aquela criança para ela saber como administrar alguma diversidade que ela vai vivenciar em sala de aula, como lidar com o bullying, né, como diminuir esse contexto de bullying, tanto sendo o autor como sendo a vítima, porque a gente faz muitas discussões acerca do bullying, mas efetivamente a gente precisa ensinar as crianças a como elas se defenderem disso. Eu estava vendo uma entrevista do secretário de Educação lá de São Paulo, porque lá aprovaram a legislação para tirar celular da sala de aula. Mas eles antes fizeram experiências. E ele disse, olha, a redução de bullying, mas o celular, bullying, porque fica um botando coisa do outro. Entendeu? O tal do celular é danado. Ele é, evidentemente, hoje um instrumento poderoso quando você traz ele para o bem. Mas, por exemplo, trazer para o mal é daqui, danado. Pois o bullying. E aí ela precisa aprender a administrar e a autorregular as próprias emoções. Isso é desde a infância. Quando a criança aprende a se gerenciar e ela aprende a comunicar ao coleguinha que aquilo ali a incomodou, não sendo passiva, mas também não sendo agressiva. Isso tudo pode ser, dentro do contexto da escola, orientado. É lógico, alguns professores ficam naquela briga de braço. Não, essa proposta é da família, isso não é da escola. Mas enquanto a gente estiver nessa luta, a gente não vai ter ganho, a gente não vai ter benefício. As escolas podem, sim, incrementar esses contextos emocionais nas crianças, por exemplo, ensinando elas a ter maior nível de empatia, com trabalhos em relação a isso, como essa criança se sente, como você se sentiria se estivesse no lugar dessa criança, melhorando também a capacidade de comunicação dessa criança, essa criança ser mais assertiva, expressar mais os descontentamentos dela, expressar mais os direitos dela. Isso tudo implica no estado emocional, porque aquela criança às vezes está triste porque não está sabendo dizer o que é que ela está sentindo, não está sabendo comunicar as suas tristezas e as suas emoções. Emoções são... Qual é a história do estresse? O estresse maior é aquele que você incorpora nele e não consegue comunicá-lo. Emoções vem, esse nome emotion, né? Movimento, ou emovere, né? Do latim emovere, vem de movimento. Esse movimento precisa ser declarado, precisa ser comunicado. Então, a criança precisa declarar como ela se sente, ela precisa ter lugar de escuta. Ela não pode ser tamponada naquilo que arde nela, naquilo que dói nela. Porque não adianta a gente estar falando de um estresse do adulto apenas. O estresse do adulto, é óbvio, a gente vê isso instalado, mas como a gente pode ter um futuro mais promissor dentro dessas habilidades emocionais? Começando a implementar também nas escolas esses contextos da educação socioemocional. Isso é imprescindível. O futuro do Brasil está dependendo disso, porque não vai adiantar a gente fazer discussões de quantidade de horas se a gente não tiver uma população emocionalmente saudável. Saúde mental, a discussão de saúde mental, ela é urgente. O nível de saúde mental no brasileiro vem diminuindo a cada ano. Isso tem sido um objeto. As crianças têm aumentado os transtornos de ansiedade, os transtornos depressivos, os adultos têm aumentado os transtornos alimentares, os transtornos de personalidade. Então, a gente precisa ser... Adriana, muitas pessoas me perguntam, Adriana, o que é que a gente faz vendo os nossos filhos, uma história tão grande aí de ameaças infanto-juvenis na questão online, na questão virtual. Mas, veja, a gente precisa organizar a nossa casa, é igual a metáfora dos 3 porquinhos, não é? Aquele porquinho que demorou mais tempo construindo que aquilo é a vida. O lobo mau é a diversidade que a gente vai encontrar na vida. Então, a gente precisa gastar mais tempo trabalhando a nossa estrutura interna para dar conta, para suportar. Então, isso é iniciando na infância. A gente precisa aprender a lidar quando a gente estiver diante de um cenário que é imprevisível. Não é? Como é que eu vou administrar a mim mesmo quando eu estiver diante de situações, e aí, às vezes, o adulto não sabe como lidar com isso,
Então, a gente precisa começar a instituir dentro das escolas esse arcabouço, porque isso vai aumentar, inclusive, o potencial de aprendizado. Muitas crianças, você está falando de aprendizado, muitas crianças têm déficit cognitivo, déficit de aprendizado, porque elas têm uma estrutura psíquica já comprometida diante das adversidades que ela está vivendo na realidade. Isso já vem de casa, né? De casa. Né? Mas, veja, aprendizado emocional que se obtém também na escola vai levar esse aprendizado para a vida.